Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o Ronaldo Martins, day trader de mini índice. Tenho compartilhado minhas operações diariamente. Bora para a leitura de hoje, através da análise gráfica e price action. Esse é o gráfico do mini índice, que é o ativo que eu opero. E deu boas operações hoje, mercado bem difícil. Não andou muito, estava bom para operações curtas hoje. Deu algumas operações longas aqui, mas mercado bem lateral, bem difícil de operar. Fiz duas operações, uma não foi muito boa, mas a segunda foi uma boa entrada. Mas acabei tentando alongar e não protegi. Mas bora para a leitura. Aqui foi a abertura do mini índice. Vamos dar uma olhadinha, tirar o zoom do gráfico. Ó, dia anterior, aqui, né? Já tínhamos um range bem estreito, ó. Ficou num range de 1000 pontos, não é muita coisa, dá boas movimentações, né? Mas é um range curto para um dia e ficou lateral. E no dia de hoje deu continuidade aí no mercado entroncado. Ó, ele rompeu hoje esse canal amplo, esse canal expandido, que eu deixei traçado aqui. Ó, com o fundo dia 5 e os topos dia 5 e dia 7. E hoje ele abriu rompendo aqui, ó. Deixei traçado esse suporte. Ó, ele abriu rompendo, mas fraco, né? Uma fraqueza aqui. Porque a gente tinha aqui uma média de 200, ó, dos 60 minutos. Por isso a importância de olhar um gráfico mais longo também. Para a gente ver se está num contexto favorável em todos os tempos gráficos. Se a gente estiver operando a favor do 60, do diário e 5 minutos, normalmente a operação tende a andar mais. Ela tende a acelerar os movimentos. E aqui a gente estava na cara da 200, ó, do 60. Ó, a média de 50 ainda subindo. E a 20 e a 9 flat se invertendo. Mercado bem flat, bem lateral. Vamos para o 2. Tendo em vista aqui o suporte, ó, que eu deixei traçado do dia anterior. Ele rompeu, mas não deu continuidade. Foi fazendo essa divergência, ó. Foi formando essa cunha de baixo, bem inclinada. Ó, fez uma divergência no FR. E aqui ele rompeu, armando aqui um pivô de alta. Poderia entrar nesse rompimento aqui. Entrei um pouco atrasado. Eu aguardei a reação dele ali na média de 50. E tinha um ajuste aqui também. VWAP ainda por baixo, ainda por cima, desculpa. E ele teve aqui muita rejeição, ó. Pavio, tava fraco o movimento. E olha a pressão de venda. Continuidade na venda, barras maiores na venda. E na compra, barras fracas, ó, pequenas, sem uma continuidade boa. Ó, a única continuidade que deu aqui, ó, olha a formação da barra, pavio, fraca. Foi uma entrada ruim aqui. E aí eu entrei nesse rompimento. E aí tínhamos também essa LTA, ó, macro, que ele acabou servindo como uma resistência. Ó, ele rompeu, tocou na 200 e acabou não andando. E aqui eu protegi no 0 a 0. Quando ele rompeu, eu fiz essa entrada aqui, né? E ele já largou essa pancada na venda. Aí eu já botei no 0 a 0 a operação e protegi a operação. Não... Deixa eu ver onde é que foi que eu zerei aqui. 40. Eu zerei aqui, ó, com 20 pontos. Protegi a operação e ele voltou aqui. Ó, a média 9 e a 20 estavam invertendo ainda.
E ele tava com a dificuldade ainda de levar na venda, mas poderia ter me estopado aqui. Meu stop tava logo abaixo aqui, ficou bem perto. Tomei um calor aqui quando largou essa barra, mas era uma barra externa, ó. Uma barra de venda, mas ela rompeu acima e rompeu abaixo da barra anterior. E ele ainda estava iniciando o movimento de reversão, né, dessa cunha. Então ele poderia dar mais umas puxadas aí, mais umas duas. Porque aqui era, digamos, a primeira ainda. Deixa eu ver. Seria essa a primeira, né, que rompeu. Pullback, segunda. E aqui fez a terceira. A gente já tinha uma cunha de alta aqui. E aqui eu acabei zerando. E entrei na venda, porque eu vi essa correção fraca. Então o comprador estava fraco. E aqui eu entrei na venda. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui eu vi que ele foi formando uma cunha, né? Novamente, só que de alta agora. Deveria considerar aqui. Ó, pivôzinho. Eu antecipei um pouco a entrada, porque ele estava ancorado na 200. Então eu acabei entrando aqui. Meu stop ficou bem posicionado, ó, ficou na máxima. Então estava um stop bem posicionado. Acabei antecipando um pouco, mas a melhor entrada foi aqui. Porque aqui ele já armou um pivô, né? E já tinha fechado um monte bar reverso. A gente paga mais caro. Teria entrado mais caro, mas com a matemática melhor, né? Poderia deixar o stop aqui, 150 pontos para quem gosta do stop mais curto. E chegou a pagar, né? Ó, foi lá romper fundo. Só que aqui eu não protegi muito bem. Acabei segurando demais. Poderia ter voltado aqui me estopado. Só que como ele fez uma cunha de alta e ancorado na 200, eu acabei segurando a operação. E aqui poderia ter protegido pela 20 para melhorar, né, uma realização aqui de 100, pelo menos 100 pontos para botar no bolso. E aqui ele deu mais umas vendas aqui, ó, uma ancoragem na 50 na VWAP, tanto pelo 2 quanto pelo 5. Ó, no 5 fechou um bom bar reversal, não chegou a pagar muito, porque ele falhou o rompimento. E aqui a gente já tinha já umas 3 puxadas, né? Ó, 1, 2, 3. Então já era a terceira vez que ele estava tentando romper fundo. Aqui ele falhou, né? Ó, tentou romper, falhou. Aqui rompeu, falhou novamente. Veio fazer uma correção profunda, que não é o ideal para continuidade. Não quer dizer que ele não vai continuar, né? Mas não é o ideal de fazer uma correção profunda. Ó, 400 pontos, porque mostra que o vendedor está fraco, né? E aqui ele fez uma correção em uma perna já para romper e não armou aqui um topo duplo para ter um rompimento mais forte. Ele já foi de vez e aí falhou novamente o fundo. Aqui poderia ter protegido até no barra, porque aqui já era a terceira falha, né? Não precisava esperar toque na média não. Então aqui, protegendo o barra, teria feito aqui uns 270 pontos já, com meia meta. Ou pelo 5 também, ó, 200 pontos. Porque aqui já, se ele não andou, já fica complicado, já fica arriscado. Por ser a terceira puxada e ele tá na cara da 200 dos 60 minutos. E foi o que aconteceu. Ó, entrou pressão compradora forte aqui. E aqui já suou a testa já. Aqui já fiquei rezando para ver o que queria reagir aqui. Falhou o topo, segurou no ajuste e poderia só dar uma violinada e dar mais uma puxada. Meu alvo não estava muito longe, estava a menos de 100 pontos aqui. Eu acho que foi por isso que a gente fica com mais dificuldade ainda de zerar a posição quando a gente fica mais próximo do alvo. Esse é um ponto que eu já observei no meu comportamento. Quando a gente está tipo 100 pontos do alvo, a gente acaba segurando mais a operação do que um trade às vezes curto que não está andando muito.
a gente acaba segurando demais e muitas vezes deixa voltar no 0 a 0, que foi o que aconteceu hoje. A gente fica segurando demais a posição, esperando que ela vá voltar. Ela chegou a devolver aqui, ó, quase 500 pontos de volta. E esse aí quase no 0 a 0 com 25 pontos. Mas faz parte. A gente vai evoluindo aos poucos e nem sempre a gente sabe o que tem que fazer. Não quer dizer que a gente vai reagir naquela hora, né? Então a gente vai treinando, vai evoluindo. É aquela história, a gente não quer dizer que a gente estudou, não quer dizer que tu leu no livro, estudou a análise gráfica que a gente vai conseguir executar corretamente. A gente vai ter que praticar igual maturidade. Não é porque tu leu sobre maturidade que tu criou maturidade. Simples assim. E assim é tudo na vida. Se a gente não vai exercitando, não vai evoluir nunca. E aqui, segurei mais um pouco a operação. Vi que ele estava bem fraco mesmo na venda. Aqui, depois dessa barra aqui, eu já poderia ter botado no 0 a 0, porque ele estava dando uma compra aqui. E depois uma terceira puxada. Aqui. Digamos que fosse uma cunha aqui. Digamos não, né? É uma cunha. A gente pode pegar aqui pelos corpos. Fica mais fácil de visualizar. E aqui ele estava para romper. Então ele fez uma correção e bem fraco. Ó. Pode ver que o vendedor tá deixando pavio na parte inferior das barras. A gente já tem a 9 passando para cima da 20 e se mantendo. Ó. Sempre se mantendo por cima da 20. Aqui eu zerei a posição. Aqui eu vi que ele não estava evoluindo. Ó. Eu aguardei para ver como ele ia reagir aqui ainda. E aqui eu vi que ele já estava formando, descendo em formato de cunha. Micro cunha aqui, ó. E aqui ele armou já um pivô de alta já. Aí eu saltei fora. Que não tinha mais o que fazer. Tava dando anti-bar reversa na compra. Aqui poderia ter feito a entrada já. Mas eu aguardei mais um pouco ainda. E entrei próximo aqui o rompimento da máxima. Deixei o stop nessa barra aqui. Que foi a barra de gatilho do movimento, ó, de impulsão. Se ele estopasse essa barra aqui, para mim já ficaria um movimento fraco na compra. E nem esse fundo aqui eu não protegi, nem nesse fundo eu deixei abaixo dessa barra. E aqui foi embora, né? Deu continuidade. Mas falhou, foi uma compra difícil, porque ele não evoluiu aqui muito. Ó, ele rompeu essa máxima. O mercado estava nível hard. Ó, a 200 ainda por cima das médias, então era um risco aqui de estar comprando na cara da 200 e tomar uma violinada. E para quem deixou o stop curto, deixou na barra, acabou sendo estopado. Ó. O mercado veio, pegou a LTB aqui. Ó, tínhamos essa LTB com um topo lá no dia 7. Bateu aqui no cruzamento da LTB com a LTA. Uma cruz da morte aqui. Ó, LTA macro com LTB macro também. E aqui foi uma boa venda pelos 5 minutos, mais a falha da 200. Chegou a andar, chegou a pagar 1 para 1 aqui tranquilo, 180 pontos, chegou a pagar 220 pontos na venda. E aqui eu ainda fiquei segurando a posição, era a minha última operação, levando em consideração esse contexto de reversão, né? Tínhamos também essa cunha aqui, né? Então era uma cunha macro também. Ó, 1, 2, 3. E a média de 260, que foi o que me deu mais confiança de ficar segurando a posição, né? Porque ele rejeitou bem a 200 e já era uma terceira puxada macro. Então, acreditava que ele fosse
renovar topo aqui, que a gente tinha a 20 e a 9 ainda por cima da 20. Esse contexto dos 60 que me ajudou a ficar na posição, né? Claro, levando em consideração toda a leitura ali para entrar, né? E aqui, pelo 5, deu mais uma entradinha. Poxa, aqui foi minha entrada, né? Poderia entrar no rompimento. E aqui pelo 5, ele deu uma boa entrada. Ele vem descendo aqui, fazendo novamente aquelas cunhas, mostrando que o vendedor não está com força. Ó, e aqui uma barra externa, uma compradora ancorada na VWAP, poderia entrar pelo 2 ou pelo 5. Ó, no 5 foi um anti-bar reversal. Ó, 9 sempre por cima da 20, VWAP já passou por baixo das médias no 5, e aí o contexto ficou melhor, né? Aqui ele rompe essa cunha, essa que eu tracei aqui, e eita, fiz uma curva aqui. Ó, ele arma um pivô de alta. E aqui foi embora, ó. Pelo 2 poderia ter entrado no rompimento. E foi embora, buscar a máxima do dia. E já falhou o movimento. O mercado estava sacando hoje. Ó, ele respeitou essa LTB macro, essa LTA, desculpa, linha de tendência de alta macro, e voltou aqui para queda. Dá uma limpada aqui. E aqui também, já poderia considerar aqui uma, duas, três puxadas. Ou aqui, né? Uma, ou aqui, uma, duas, três. Pode ser essa aqui, né? Uma, porque aqui foi o início do movimento. Mas um topo relevante pode ser contado também como uma puxada. Uma, duas, três. E aqui pelo 5, ó, falhando a 200, ó, 200 inclinada para venda, médias afastadas, entraria no rompimento dessa barra aqui, ó. Stop de 120 pontos e o mercado foi lá buscar a mínima. Melhor entrada do dia aqui, andou mais fácil, né? Ou aqui armando já um pivô de baixo, né? Aqui foi um topo duplo micro, ancorado aqui, ó, na média de 500. Ou aqui um pivô de baixo, ó. Entraria no rompimento aqui, nessa barra aqui. Rompimento, stop aqui em cima. Deixa eu ver stop de quanto. 150 pontos. É, as melhores entradas aí, os stops mais baratos foi da venda aqui. Mas aqui já era 1 da tarde já, né? E aqui já não vi mais entradas. Bem difícil de operar aqui. Porque aqui a gente já está abaixo na lateralidade. Está na cara da 260. E eu gostaria de ver um rompimento. E aí sim, médias trabalhando abaixo para mim estar podendo realizar uma venda. Aqui quem entrou na compra, ó. Fundos descendentes. Ó, tinha uma divergência no FE. Só que, ó, pressão forte na venda. A primeira entrada no topo anterior, ó, foi lá violinar. Quem entrou aqui tomou stop. E uma segunda entrada não evoluiu muito também. Aí teria entrado nesse rompimento aqui desse topo. Mal
Mal pegou o primeiro alvo de FIBA. Chegou nem a pegar o primeiro alvo, né? 150 pontos para um stop de 300. O mercado ficou ruim aqui. E aqui, compra na cara da VWAP, na cara da 200 inclinada na queda. Barras fracas, ó. Olha a formação das barras na compra. Pavio, barra maior na venda. Tentativa aqui, já foi subindo em formato de cunha. E fracas, né? Ó, já rompeu o cunho. Volta na 200. Ó, médias se cruzando por cima, por baixo. Aqui já não é para fazer mais nada já. 4 da tarde. Rally de fechamento. Ó, preço rompe, falha. Fraqueza. Ó, a barra que rompe a mínima aqui, fecha acima. Próxima rompe, esse fundo já falha. Aqui é mercado para fechar e olhar uma TV e dar uma descansada. Ler um livro. Aqui já não tem mais nada já. Porque aqui é o horário do rally de fechamento, né? A partir das 4 horas. Se tu não pegou mais nada até as 5 horas tu vai ficar devolvendo para robô. 5 horas já, pela minha experiência e a quantidade de vezes já que eu tomei stop, querendo recuperar prejuízo depois das 5 horas, tu clicar na compra, o preço desce, tu clica na venda, o preço sobe, é só robô operando. Então se tu não tem nenhuma posição que tu já venha levando desde das 4 horas, é melhor não fazer mais nada. É isso aí, pessoal. Essa foi minha leitura de hoje. Se gostou, deixa um like para estar apoiando o canal e eu estar produzindo mais conteúdo. Tamo junto, bora pra cima, que amanhã tem mais mercado.